O que significa ancestralidade para você? Onde ela está presente na sua vida? A gente quer saber de você que está assistindo agora. Conta pra gente aí no chat algum episódio que você viveu ou vive em que a sua ancestralidade fala mais alto. Muitas pessoas comentam que a intuição é como um conselho da sua ancestralidade. Algumas mulheres, quando engravidam, sentem que ficam ainda mais próximas de seus ancestrais. E você? Como se aproxima da sua ancestralidade? Daqui a pouco nós vamos falar sobre Black Market no Brasil. Entrevistamos empreendedores de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, sobre produtos direcionados ao público negro e a sua expressão na economia nacional. Agora é uma boa hora para vocês enviarem um link para os amigos, para a família, para os inimigos também, para todo mundo. Envia para geral. Chama todo mundo para a roda. O 20 de novembro, ele nasce de uma insatisfação muito grande e antiga que nós tínhamos com a história da escravidão, que diz respeito ao 13 de maio. Nós fazíamos uma crítica, à princesa Isabel, ou seja, você teve um processo, teve uma campanha abolicionista em que várias pessoas se envolveram, foi uma grande luta e depois você reserva todos os elogios para uma mulher, ou seja, nós não podemos sofrer da síndrome da princesa Isabel, descobrir um nhonhô ou uma sinhá brancos e dizer, olha, você que fez isso e aquilo. Não é verdade. A importância inicial do 20 de novembro foi para acabar com a história do 13 de maio, né? Que a princesa muito boazinha deu a liberdade, né? O Quilombo dos Palmares, então, através do projeto Memorial Zumbi da Universidade de Alagoas e do professor Zezito Araújo, vai fazer com que a gente tenha uma proposta que pega um Brasil inteiro, inclusive com a ideia do Oliveira do Rio Grande do Sul, de transformar o 20 de novembro, que foi a data da morte do Zumbi, no Dia da Consciência Negra. Esse grupo, que é o Grupo Palmares, na década de 70, início da década de 70, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pesquisando os livros, Edson Carneiro, Ernesto Enes, os primeiros livros, localiza essa data em que o Zumbi aparece como assassinado. E aparece na documentação 20 de novembro de 1695. Esse grupo negro transforma essa ideia numa reflexão inicial de trocar o 13 de maio pelo 20 de novembro, só que isso ganha uma força fantástica em todo o Brasil. A força da luta por um quilombo e a força da luta por uma emancipação negra está colocada. Podia ter sido outro líder quilombola, podia ter sido um líder da revolta dos malês, como Pacífico Licutã, podia ser um líder como Manuel Congo, que faz uma revolta, e tantos outros têm sido encontrados. Mas o movimento decidiu por Zumbi, né? E está processando esse material, na verdade, processando esse material no sentido do uso da memória e do uso do passado. O 20 de novembro é uma das datas mais importantes da nacionalidade brasileira. Porque ele representa um tributo que se presta a Zumbi dos Palmares, o nosso herói. Herói de todos os brasileiros. Essas lideranças negras, principalmente o Zumbi dos Palmares, ela representa para todos nós, e depende disso, porque é o maior símbolo do herói brasileiro, é Zumbi dos Palmares. Por quê? Quando você pega os heróis oficiais brasileiros, todos esses heróis oficiais brasileiros, eles são genocidas. Todos os heróis da história do Brasil, do período da colônia e do período do Império, eles são genocidas. Porque Zumbi, ele não mandava matar, ele buscava a liberdade. Se por a liberdade fosse necessário matar, ele não matava, mas ele
lutava pela liberdade. E se lutar pela liberdade tinha aquilo que se defender, ele se defendeu. Ele fez a sua fortificação. Ele tinha uma proposta efetiva. E essa proposta ainda está até hoje, que era a luta contra o racismo, a luta contra a exploração do trabalhador e da trabalhadora escravizada no Brasil colônia. Zumbi nos representa. E o 20 de novembro é ainda um meio da gente passar a nossa mensagem de busca pela equidade, porque a gente não quer igualdade, a gente quer equidade, porque a igualdade entre desiguais faz mais desiguais. A ideia de se comemorar o 20 de novembro, que era chamado de Dia do Negro, Dia de Zumbi, surgiu com o Grupo Palmares de Porto Alegre, criado em 1971. Mas o nome Dia Nacional, o Dia da Consciência Negra, é adotado em 1978, quando é fundado o MNU, Movimento Negro Unificado, e numa das reuniões eles chegam a essa denominação, que se deve a um irmão nosso muito próximo, que é o Paulo Roberto dos Santos. Foi ele que sugeriu isso, a partir de uma inspiração de um filme americano, o Aztecs, que era um festival de música realizado em Los Angeles, cujo mestre de cerimônias foi o reverendo Jesse Jackson, com aquela roupa da época, o cabelo afro e túnica africana, e em determinado momento ele fala: "This is the day of black awareness." Esse é o dia da consciência negra, e daí veio essa ideia. É muito comum pensar-se na consciência dos negros. Não, o 20 de novembro tem a ver com um país que tem uma história de 350 anos de escravidão. Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sob a escravidão. Então a consciência negra para que o Brasil reflita sobre a sua história e sobre o impacto que essa história acarreta para determinados grupos. Então, para o futuro, eu vejo o 20 de novembro cada vez mais como uma data nacional, uma data que diz respeito a todos. Se para nós negros tem um efeito especial por uma questão de autoestima, é importante frisar, o 20 de novembro é uma data nacional e pertence a todos os brasileiros. Rapaz, nós somos a maioria da população desse país. Zumbi dos Palmares é uma referência da luta de resistência negra no Brasil. Então, se nós temos uma data que nós colocamos e foi fruto do movimento negro, 20 de novembro tem que ser feriado nacional, porque as novas gerações vão saber exatamente o que é esse feriado e vai começar a compreender o quanto que é importante manter vivo as nossas raízes, as nossas origens e a luta política, pô. Porque nesse país, se você não tem referência, você não pode reivindicar. Então nós não podemos deixar aqui um exemplo, né? Porque na verdade não foi a benevolência da elite brasileira racista, retrógrada, que hoje existe de fato um simbolismo em torno do 20 de novembro. Não, foi a luta do movimento negro. Eduardo de Oliveira do Rio Grande do Sul e o movimento negro unificado apropriou-se disso e hoje é uma bandeira nacional. Então nós temos a obrigação de manter vivo esse elo de luta que é o 20 de novembro. Eu acho que tem que ser feriado nacional, com certeza. O 20 de novembro traz, é a prova maior das nossas vitórias. Quer dizer, a gente queria simplesmente fazer uma forte reflexão. Nós avançamos. Eu vejo que o 20 de novembro superou a expectativa, porque você tem um mês inteiro num país continental com 5.570 cidades e quase todas, nos mais diferentes lugares, você tem a celebração. E ela tem se servido, então, como digamos, um pretexto para se celebrar a cultura negra de uma forma mais ampla, se discutir esse tema em escolas. Eu já tive em várias escolas em função desse debate. Ela, de uma certa forma, então, mobilizou a sociedade brasileira, os setores da sociedade brasileira, para entender a importância da presença dessa cultura na formação dessa sociedade.
Eu diria que nós transformamos o mês da consciência negra como de janeiro a dezembro, sendo o ápice do 20 de novembro. Porque aí estão jovens e idosos, negros e negras, todos com consciência da sua negritude e consciência de que temos que lutar para a superação do racismo. Aê!